Tem momentos na vida que mudam tudo. Para Ricardo, foi naquela dança. A primeira vez que ele viu Jéssica dançar, ele perdeu o controle. O corpo colado, o ritmo quente, o olhar que não desviava. Ele era herdeiro de uma empresa das mais ricas do Brasil. Ela era pobre, criada na periferia. Eles não deveriam nem estar na mesma pista, mas a dança juntou o que o dinheiro queria separar. Quando a família dele descobriu, veio o ultimato. Ela ou tudo o que você tem. Porto Alegre, 1989. Ricardo Schmidt tinha tudo o que um jovem de 22 anos poderia querer. Filho único de Wilhelm e Helga Schmidt, donos da maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul. 3 unidades nos bairros nobres de Porto Alegre. Dinheiro não era problema. Ricardo cresceu entre festas da alta sociedade, carros importados, viagens para a Europa. Mas tinha algo que incomodava Ricardo. Tudo era tão previsível. As mesmas festas, as mesmas conversas, as mesmas pessoas falando sobre os mesmos assuntos: dinheiro, status, aparências. Ricardo se formou em administração para assumir os negócios da família. Era o que esperavam dele. Era o que todos esperavam. Mas, em março de 1989, tudo mudou. Do outro lado da cidade, na Vila Restinga, vivia Jéssica. 20 anos, morena, cabelos ondulados que ela amarrava com orgulho. Trabalhava numa loja de roupas no centro, das 8 às 18 horas, 6 dias por semana. Mas nos fins de semana, Jéssica se transformava. Ela era uma das melhores dançarinas de lambada da Zona Norte. Quando Jéssica entrava na pista, a multidão abria espaço. Os movimentos fluidos, a sensualidade natural, a confiança. Jéssica não dançava lambada, ela era lambada. Ela sonhava em abrir uma escola de dança, economizava cada centavo. Mas com salário mínimo, o sonho parecia distante. No sábado, 18 de março de 1989, Jéssica estava no clube recreativo da Zona Norte, como sempre. O que ela não sabia é que naquela noite, sua vida ia mudar completamente. Ricardo estava entediado numa festa da alta sociedade. Champanhe, canapés, conversas vazias sobre a economia. Foi quando seu amigo Felipe fez uma aposta. Ricardo, aposto 500 cruzados que você não tem coragem de ir num baile de periferia hoje. Ricardo riu, mas algo naquela provocação o desafiou. Meia-noite, Ricardo estaciona o seu conversível na frente do clube recreativo. Ele entra, e é como entrar em outro planeta. Calor, suor, corpos colados dançando lambada, luzes piscando, o cheiro de perfume barato misturado com cerveja. Ricardo se sente completamente deslocado. Jaqueta da Hugo Boss no meio de camisetas regatas e shorts. E então, ele a vê. Jéssica está no centro da pista, dançando com as amigas. Os movimentos são hipnóticos, sensuais. Ela dança lambada com uma elegância natural que Ricardo nunca viu. O cabelo solto, balançando com cada movimento, o corpo inteiro falando uma língua que Ricardo não conhecia, mas queria desesperadamente aprender. Ela dança toda suada e ao mesmo tempo muda a direção. Mas Ricardo não consegue tirar os olhos dela. Ele vai até ela, sem plano, sem script ensaiado. Oi, você dança muito bem. Obrigada. Você não é daqui, né? É minha primeira vez aqui. Te ver dançar foi a coisa mais linda que eu já vi. Como faço para aprender? Com essa jaqueta, vai suar até a alma, guri. E ali, naquela conversa simples, algo aconteceu. Ricardo viu em Jéssica algo real, autêntico, vivo. E Jéssica viu em Ricardo algo além da jaqueta cara, uma curiosidade genuína, uma vontade de estar ali. Eles não sabiam ainda, mas aquela noite era só o começo de uma história que ia abalar tudo. Ricardo voltou no sábado seguinte, e no outro, sempre com a desculpa de aprender a dançar. Mas todos sabiam, ele ia por ela. Jéssica aceitou ensinar, no começo por diversão, depois porque gostava de estar com ele. As aulas aconteciam antes do baile abrir, só eles dois na pista vazia.
Jéssica ensinava os passos. Ricardo tentava seguir, mas o que realmente acontecia era outra coisa. As mãos dela corrigindo a postura dele, os corpos se aproximando, o olhar que durava um segundo a mais, a respiração acelerada que não era só do esforço físico. Lambada é uma dança de conexão, e eles estavam se conectando de uma forma que assustava os dois. Um mês depois, em abril de 1989, Ricardo finalmente teve coragem. Estava chovendo forte, Jéssica não tinha como voltar para casa. Ricardo ofereceu carona. No carro, o silêncio era pesado. Os dois sabiam que algo estava acontecendo, mas ninguém falava. Jéssica, eu não vim aqui só para aprender a dançar. Eu não consigo mais parar de pensar em você. Eu também penso em você o dia todo. Somos de mundos diferentes. Como vamos lidar com isso? Eu não ligo. Eu quero é você. Jéssica olhou para ele, aquele rapaz bonito, de olhos azuis, que tinha tudo e que estava olhando para ela como se ela fosse a única coisa que importava. Ela o beijou. E naquele beijo, os dois mundos colidiram. Nos meses seguintes, Ricardo e Jéssica viveram um romance secreto. Encontros em bares do centro onde ninguém os conhecia, targues na casa dela quando os pais dela trabalhavam, madrugadas conversando no carro estacionado em lugares escuros. Ricardo descobriu em Jéssica uma mulher forte, inteligente, engraçada. Ela não queria nada dele além da presença. Não pedia dinheiro, não pedia presentes, só queria ele. E Jéssica descobriu em Ricardo um homem sensível, perdido, buscando algo real em meio a tanto falso. Mas eles sabiam, não dava para esconder para sempre. Ricardo, quando você vai contar para sua família? Eu vou, só preciso do momento certo. E quando é o momento certo para contar que você está namorando uma menina pobre? Jéssica, eu te amo. Eles vão ter que aceitar. Mas Ricardo não fazia ideia do inferno que estava prestes a começar. Julho de 1989. A mãe de Ricardo, Helga, viu uma foto. Ricardo e Jéssica abraçados num baile. Um amigo tinha tirado, e sem querer, a foto acabou nas mãos erradas. Helga chamou Ricardo na sala. Wilhelm, o pai, estava lá também. Ambos com expressões geladas. Ricardo, quem é essa moça? Mãe, eu ia contar para vocês. O nome dela é Jéssica. A gente tá namorando. Namorando? Uma pobre? Ricardo, filho, você precisa entender. Ela está com interesse no que nós temos. Interesse? Ela trabalha desde os 15 anos, mãe. Ela tem mais valores que metade dos nossos amigos. Não levanta a voz comigo. Você é herdeiro dos mercados Schmidt. Você vai casar com alguém da nossa classe. O que as pessoas vão dizer, Ricardo? Uma dançarina de lambada, de baile de periferia? Filho, você pode ter suas aventuras. Todos os rapazes têm. Mas casar? Trazer para nossa família uma moça assim? Pensa na empresa, pensa nos clientes, pensa na reputação da família Schmidt. Ricardo sentiu o chão sumir. Não era só preconceito. Era frio, calculado, disfarçado de bom senso. Wilhelm colocou as cartas na mesa. Ricardo, você tem uma escolha a fazer. Ou você termina com essa moça hoje, esquece essa fase e assume seu lugar na empresa como herdeiro. Ou você continua com ela e perde tudo. Herança, empresa, apartamento, carro, mesada. Tudo. Pai, vocês estão me dando um ultimato. Não é ultimato, filho. É proteção. Você vai agradecer a gente no futuro. Você tem até amanhã para decidir. Ricardo saiu daquela sala destroçado. Passou a noite inteira acordado, olhando para o teto, pensando. De um lado, a vida que sempre conheceu.
Conforto, dinheiro, segurança. O futuro garantido. Do outro lado, Jéssica. O amor que o fazia sentir vivo pela primeira vez. Na manhã seguinte, Ricardo ligou para Jéssica. Jéssica, eu escolhi você. E naquela frase simples, Ricardo Schmidt deixou de ser o herdeiro e começou a ser apenas Ricardo. Wilhelm cumpriu a ameaça. Ricardo foi deserdado. Tirou o apartamento, o carro, cortou a mesada. Ricardo saiu de casa com 2 malas de roupa e R$ 500 no bolso. Aos 22 anos, pela primeira vez na vida, Ricardo estava sozinho. Jéssica o recebeu na casa dela. 2 cômodos, banheiro do lado de fora. Ela dividia com os pais e uma irmã mais nova. Ricardo dormiu num colchonete na sala, acordou com o barulho da rua, calor, mosquitos. Ele olhou ao redor e percebeu o que tinha feito. Trocou uma mansão no Moinhos de Vento por um barraco na Restinga. Por um segundo, ele se perguntou se tinha feito a escolha certa. Até que Jéssica acordou. Olhou para ele. Sorriu. Bom dia, amor. E Ricardo lembrou por que tinha escolhido isso. O pai de Jéssica, seu Manuel, era pintor. Pintava casas, comércios, prédios. Ricardo começou como ajudante. Carregava latas de tinta, lixava paredes, subia em andaimes. No primeiro dia, ele voltou para casa com as mãos em carne viva, corpo dolorido, roupas sujas de tinta. Jéssica o ajudou a tirar a roupa, passou pomada nas mãos dele, e ele resmungou. Eu abri mão de tudo, Jéssica. Você não abriu mão de tudo, você escolheu o que realmente importa. Mas o pior não era o trabalho pesado. Era encontrar antigos amigos na rua, ver o olhar de pena, ou pior, o olhar de desdém. Amigo antigo. Ricardo? Cara, é você mesmo. Ouvi dizer que você tá pintando parede? Pô, que fase, né? Quando você cansar de brincar de pobreza, volta pro mundo real. Ricardo engoliu. Não respondeu, porque no fundo parte dele também não acreditava que aquilo fosse real. Mas a vida ainda tinha outros planos. 6 meses depois, Jéssica descobriu que estava grávida. Eles não tinham planejado. Mal conseguiam pagar as contas. Ricardo estava ganhando R$300 por mês como pintor. Mas quando Jéssica contou, Ricardo sorriu pela primeira vez em semanas. A gente vai conseguir, eu prometo. Mas os meses seguintes foram os mais difíceis. Jéssica com enjoos, trabalhando até o 8º mês. Ricardo fazendo bicos nos fins de semana. Teve noite que eles dormiram com fome. Teve conta de luz cortada. Teve vergonha de pedir ajuda. Uma noite, Ricardo estava sentado na calçada, olhando para o céu. Pensou nos pais, na vida que tinha, na empresa que seria dele. Pensou em voltar, pedir perdão, terminar com Jéssica, ter sua vida de volta. Foi quando Jéssica saiu, sentou do lado dele, colocou a mão dele na barriga. Ele chutou, e Ricardo entendeu que não tinha voltado atrás. Aquilo ali era sua vida. Aquela mulher, aquele bebê, aquela luta. E ele ia vencer. Ricardo começou a observar o sogro. Aprendeu cada técnica, cada truque, cada segredo da profissão. Em 1 ano, ele já era tão bom quanto o seu Manuel. Mas Ricardo tinha algo a mais: educação em administração. Ele percebeu que muita gente na Restinga precisava de reforma, mas não tinha dinheiro para pagar à vista. Ricardo teve uma ideia: parcelar as pinturas, pagamento em 3, 6 vezes. Funcionou. Em 6 meses, Ricardo tinha 5 clientes fixos. Em 1 ano, ele contratou 2 ajudantes. Em 2 anos, ele não pintava mais, administrava. Jéssica, que tinha voltado a trabalhar depois que o filho nasceu, assumiu a parte administrativa.
Ela era organizada, boa com números, sabia lidar com clientes. Em 1995, 6 anos depois de ser expulso de casa, Ricardo abriu sua própria construtora. Pequena, construía casas populares nos bairros da periferia. Em 2000, ele tinha 15 funcionários e 3 obras simultâneas. Ricardo Schmidt não era mais o herdeiro da rede de supermercados. Ele era dono da própria empresa, construída com as próprias mãos. Hoje, Ricardo tem 57 anos. Jéssica, 55. A construtora cresceu. Não é gigante, mas é sólida. Fatura bem, dá vida digna para 40 famílias. Eles têm 2 filhos, ambos formados. Um em engenharia, outra em administração. Jéssica abriu a escola de dança, dá aulas voluntárias para crianças da comunidade. Ricardo dirige uma Hilux. Não é um importado, mas é dele, comprado com o próprio dinheiro. Eles moram numa casa no bairro São José, 3 quartos, quintal pequeno, churrasqueira nos fundos. Não é a mansão do Moinhos de Vento, mas é deles. Wilhelm Schmidt morreu em 2018, infarto aos 82 anos. Ricardo soube pelo jornal, não foi no velório. Helga ainda é viva, 85 anos, mora sozinha, numa casa grande e vazia no Moinhos de Vento. Os mercados Schmidt foram vendidos em 2015, sem herdeiro. A empresa não sobreviveu. Ricardo nunca mais falou com a mãe. Ela nunca conheceu os netos. Às vezes, em dezembro, Ricardo passa de carro na frente da antiga casa da família. Olha para a mansão e lembra do garoto que ele era, preso numa gaiola de ouro. Eu não me arrependo de nada. Perdi milhões, mas ganhei uma vida. E isso não tem preço. Ricardo e Jéssica ainda dançam lambada, agora na sala de casa, com os netos assistindo e rindo. Sem plateia, sem julgamentos, sem preconceito. Só 2 corpos que escolheram estar juntos, contra tudo, contra todos. E que provaram que o amor não tem cor, não tem classe, não tem sobrenome. Se essa história te emocionou, deixa seu like. E se você acredita que o amor vale mais que dinheiro, compartilha. Porque essa história é sobre escolhas e sobre pagar o preço delas, sem arrependimentos.